Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Bem, estamos aqui trazendo informações, atualizações sobre a situação da guerra entre Israel e o Irã, acompanhando-as aqui pelo mapa, algumas dessas movimentações militares, tanto no território iraniano como também no território israelense. Vamos começar a navegar pelo mapa do território do Irã. O governo iraniano disse que as recentes restrições à internet foram impostas para proteger os cidadãos e combater ataques cibernéticos em meio aos ataques israelenses em andamento, disse o porta-voz do governo Fatemi Mohajerani, seria talvez essa a pronúncia, nesta sexta-feira pela TV estatal. Então, o governo do Irã cortou a internet aos cidadãos com a alegação de que essa decisão visa proteger os cidadãos iranianos. Na verdade, é preciso que nós entendamos que, ao cortar o fornecimento de internet à população, o governo iraniano também evita que as informações, das ações militares de Israel no território do Irã possam circular de maneira livre e também com a velocidade que a internet faz com que essas informações elas corram o mundo em questão de segundos, certo? Evidentemente que em meio a um conflito, cada país vai buscar os meios necessários para se proteger e dificultar as ações militares do seu oponente. Outra informação também do governo do Irã dá conta aí de que 16 espiões que colaboravam com Israel são presos em Lorestão. Então, mais uma informação de prisão aí relativo a possíveis colaboradores das agências de Israel em território iraniano. Continuando nosso passeio aqui pelo mapa, vemos aí que bases da Guarda Revolucionária Iraniana foram atacadas, incluindo a base de Karbala em Awaz. Então, podemos ver nessas imagens aí, essa fumaça aí, a informação que uma base da Guarda Revolucionária, que é a guarda que dá o principal apoio aí aos iatolás, a todo esse pessoal extremista, né, que governa o Irã, sofreu aí um ataque das forças de defesa de Israel, mais precisamente da aviação israelense. E temos mais aqui. A agência de notícias Fars, citando uma fonte, a reportagem da Reuters sobre um telefonema entre Wintorf e Aragash é falsa, ou seja, não houve comunicação entre aí Estados Unidos e o Irã. Vamos continuar aqui, indo mais para a região aqui de Teherã. Região de Teherã. Agência de notícias MER do Irã. Defesas aéreas interceptam drones a oeste de Teherã. O que mais temos aqui? O alvo da explosão no bairro de Gisha, em Teherã, era um cientista nuclear e ele provavelmente foi morto, de acordo com autoridades israelenses citadas pelo jornal israelense Kan. Abrindo mais a tela, aqui o mapa. Aqui mais imagens. Pesados ataques aéreos israelenses atingem centro de Teherã, com múltiplas explosões relatadas em locais importantes. Vamos ver aqui esse vídeo. Então, aí nós podemos ver nessas imagens do vídeo aí a questão das explosões acontecendo aí nessa parte central da cidade de Teherã, capital do Irã. Nós temos mais aqui, agência de notícias de Fars, citando uma fonte, aquilo que nós acabamos de ler, né?
Ainda mais defesas aéreas ativadas em Teherã, segundo a mídia do Irã. Enviado dos Estados Unidos ao Conselho de Segurança da ONU diz que o Irã espalhou caos na região. A Reuters, citando diplomatas, informa que Aragash disse a Witkoff que Teherã não retornaria negociações a menos que Israel interrompesse seus ataques. E aí segue essa guerra também de informação e contra-informação entre as duas partes envolvidas aí nesse conflito. Drones israelenses têm como alvo prédio residencial no centro de Teherã, segundo a mídia do Irã, né? Mas não tem como precisar, porque, como eu já falei no início aqui do vídeo, o Irã ele cortou a internet à população, alegando justamente uma questão de proteção. Então, as operações militares de Israel no território iraniano elas continuam, muita ênfase aí na região de Teherã. Aí, aqui temos em Tabriz, aí 20 de junho, às 10 horas, no horário local, as fortes explosões foram ouvidas e fumaça foi vista no aeroporto ao redor de Sardrod. O que mais? Bombardeio israelense em Tabriz, noroeste do Irã. A mídia oficial dizendo aí que 3 guardas revolucionários iranianos mortos em ataque aéreo contra uma província do Azerbaijão Oriental no noroeste do Irã. Israel continua sendo bem pontual nas suas ações no território iraniano. Indo agora para o território israelense, vamos ver aqui o que é que nós temos de informação, né? Então, imagens de um F-16 da Força Aérea Israelense abatendo um drone de ataque iraniano, Shahed 136, sobre o sul da Síria, com um míssil AIM-9 Python, né? Então, uma interceptação antes mesmo de chegar no território israelense. Uma imagem interessante aí, se consigo ampliar mais essa imagem. O momento em que o avião da Força Aérea Israelense faz a interceptação do drone. Temos mais aqui de informação. O exército israelense anuncia a interceptação de uma aeronave pilotada remotamente, né, sobre as colinas de Golã. Interceptação de drones. Na região de Haifa. Nós temos. O foguete caiu na área de Gush Dan, no centro de Israel. E mais. Impacto direto de míssil relatado em Haifa. Isso aqui, ó. Olha que imagem impressionante. Poder de destruição dos mísseis, né? Realmente uma onda de energia muito forte, muito potente, causando bastante destruição quando atinge aí o solo, né? Destruição em massa como resultado da queda de mísseis iranianos em Haifa. Vamos ver aqui os vídeos. Impressionante. Continuando aqui a nossa navegação pelo mapa de Israel.
estimativa que, informações de 2 horas aí, 25 mísseis foram lançados em uma barragem do Irã. Muito poderio bélico envolvido nessas operações, né? Então, o Irã continua lançando mísseis de maneira indiscriminada e aleatória em direção ao território israelense, sem alvos definidos, apenas com o objetivo de impactar e causar também um certo nível de apreensão e terror entre a população israelense, pois não se sabe onde esses mísseis vão cair. E quando eles não são interceptados, o dano pode ser fatal, como já vem acontecendo desde o início da guerra. No momento que um míssil iraniano caiu em Haifa, mais uma imagem, a gente pode perceber aí o dano. Enviado dos Estados Unidos ao Conselho de Segurança da ONU diz que Irã espalhou o caos na região. Nós temos aqui nessa região mais próxima aqui a Gaza. Aqui é mais um foguete em Berseba. Fumaça vista subindo de um aparente local de impacto de um ou em perto de Berseba no sul de Israel. Talvez seja aqui operações do Hamas. E aí também continua lançando foguetes em direção ao sul de Israel. Fumaças vistas subindo de um aparente local de impacto. Berseba. Na faixa de Gaza, nesse momento do vídeo, não temos nenhuma informação relevante. Deixa eu ver se eu consigo. De repente. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Agora sim. Atualizando aqui as informações também na faixa de Gaza. Que o ataque aéreo tem como alvo a cidade residencial de Hamad, no norte, ao norte de Khan Yunis. Dentro da faixa de Gaza, operações de Israel ainda. Ataque de Israel a Rash. As chamas estão subindo aí. Mas aeronaves iniciam ataques a oeste de Deir al-Balah, no centro de Gaza. Ataques aéreos se comovem a cidade residencial de Ramada, norte de Canhunes. Tem mais aqui na faixa de Gaza. O ataque aéreo israelense teve como alvo uma casa no centro de Canhunes, ao sul da faixa de Gaza. Não traz mais detalhes, né? Para saber se era algum abrigo de terroristas, alguma coisa do tipo assim, do Hamas. Provavelmente, após levantamento de inteligência, foi aí aventado, né, a possibilidade de uma operação nessa casa.
Então, porta-voz do exército israelense em árabe sobre alerta de evacuação para a Cidade Velha e o bairro de Al-Tifa, em Gaza. Organizações terroristas continuam a causar desastres e evacuam imediatamente. O modus operandi do exército de Israel vai sempre nessa linha de avisar a população civil para evacuar áreas que serão aí alvos de operações militares. Vamos passear um pouquinho aqui pelos jornais. O The Media Line trazendo a informação que o ministro das Relações Exteriores europeus, deixa eu só ampliar mais aqui a tela, facilitar a visualização. Então, ministros, né, das Relações Exteriores europeus se reúnem com o Irã enquanto Trump adia decisão sobre ação militar. Informação de 20 de junho. Aí, dando conta que ministros das Relações Exteriores europeus se encontraram com o principal diplomata do Irã na sexta-feira em um último esforço para apaziguar o crescente conflito entre Irã e Israel, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que adiaria uma decisão sobre o envolvimento militar americano por até 2 semanas. Os ministros das Relações Exteriores iraniano Abbas Araghchi manteve conversas com colegas do Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos como E3, juntamente com o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell. A iniciativa diplomática segue a sugestão de Araghchi, né, de um encontro presencial, apesar de Teherã rejeitar o envolvimento dos Estados Unidos até que Israel interrompa seus ataques. O secretário de Relações Exteriores britânico, David Lamb, disse que agora existe uma janela para um acordo, ecoando a declaração do presidente Trump na quinta-feira de que a diplomacia continua sendo uma opção. Enquanto isso, os ataques com mísseis israelenses e iranianos continuam a se intensificar, com dezenas de mortos. O Irã prometeu não negociar mais a menos que os bombardeios cessem, enquanto o enviado especial do presidente mantém contato secreto com Teherã em meio a tensões crescentes. Então, essas são as informações aí mais atuais nesse momento. Trump anuncia que decidirá sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Irã em até 2 semanas, como lemos no tópico anterior. Indo aqui para o The Time of Israel. Aí temos também algumas notícias que queremos tratar aqui. Deixa eu ver se eu consigo traduzir para o português, para facilitar. Então, pelo segundo dia consecutivo, o míssil iraniano atinge Beersheba, danificando prédios e ferindo 7 pessoas. Imagens impressionantes aí, né? A capacidade de destruição dos mísseis que são lançados do Irã em direção ao território de Israel. Ataque de drones israelenses teria como alvo cientista nuclear iraniano. Nós já comentamos aqui também. Essa informação estava lá no nosso mapa da guerra. Mais informações sobre a questão da diplomacia. Diplomatas europeus e iranianos se reúnem, né, enquanto os Estados Unidos adiam a decisão. A mesma notícia que está no jornal que nós acabamos de ler. Mulher morre de ataque cardíaco enquanto se protegia de mísseis iranianos. Aumenta o número de feridos em Haifa para 23. Então, segundo o Ministério da Defesa, eu acho que deve ser essa fonte. Mísseis também caem em Tel Aviv, Beersheba, mas não há feridos relatados. Gantz, né, instrui a IDF a desestabilizar o regime iraniano com ataques aéreos intensificados. O primeiro navio de cruzeiro traz de volta 2.000 israelenses retidos no Chipre. Após nova avaliação, a IDF disse que não há mudança nas diretrizes sobre reuniões civis. Chefe das Forças de Defesa de Israel diz que israelenses devem se preparar para a campanha prolongada contra o Irã.
Só 7 minutos, né? Há 9 minutos atrás, o Supremo Corte dos Estados Unidos mantém lei que permite que vítimas americanas processem autoridades palestinas por ataques terroristas. Informações de 22 minutos. Israel critica o Conselho de Direitos Humanos da ONU por dar palavra ao Irã. É impressionante como a ONU ela tem se tornado uma agência militante, né? Ou seja, um organismo que deveria ser imparcial, tem tornado-se totalmente parcial, com um viés majoritariamente esquerdista e militante. Não bastasse ser esquerdista, é a questão da militância, né? Militância política, ideológica. Isso atrapalha muita coisa e deixa, com certa forma, desacreditado a ONU na hora de agir, né? Em momentos tão difíceis, né? Tão difíceis. Então, realmente ficamos sem poder dar aquele crédito necessário que gostaríamos à Organização das Nações Unidas. Temos aqui a informação do hospital, lá em Beceba. Diz a manchete: vontade de Deus. O Hospital de Beceba transferiu pacientes para o subsolo horas antes de míssil atingir o hospital. Interessante, né? Então, funcionários do Soroka Medical Center descrevem cenas de destruição completa e dizem que sabíamos pelo barulho que não era nada parecido com o que estávamos acostumados. Então, vidros quebrados, pilhas de escombros cobriam o chão do Soroka Medical Center na quinta-feira, depois de um míssil iraniano atingir o hospital em Beceba, o principal hospital público que atende cerca de 1 milhão de pessoas no sul de Israel, sofreu danos extensos no ataque. Várias enfermarias foram completamente destruídas, com destroços espalhados pelo estacionamento e calçadas ao redor. Sabíamos pelo barulho que não era nada parecido com o que estávamos acostumados. Então, graças a Deus eles conseguiram aí transferir, né, as pessoas antes que algo mais grave e prejudicial pudesse acontecer. Bem, por hora é só. Eu acho que nós conseguimos aí cobrir de maneira bem rápida e direta e objetiva os principais pontos para esse momento. E pedimos que, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, compartilhe, curta, comente e nos ajude a chegar mais longe, pois no momento que você se inscreve, comenta e curte, compartilha, também ficamos mais motivados a estarmos por aqui produzindo conteúdo. Por hora é só, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal Axioma Brasil, canal a serviço da verdade. E hoje, assim como muitas outras iniciativas como esta, podemos dizer que somos a nova mídia. Forte abraço, até o próximo encontro.